e versículo 26 e 27. Os que encontraram, digam amém. Joel capítulo 2, versículo 26 e 27. Diz assim: e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Eu quero que a igreja repita comigo esse final: e o meu povo não será mais envergonhado. No 3, 1, 2, 3. O meu povo não será mais envergonhado. Isso. E 27 diz: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E ele repete de novo: e o meu povo não será envergonhado para sempre. Esse versículo final, ele tem umas frases parecidas com o do 26 final: e o meu povo não será mais envergonhado. Mas no 27, ele dá uma palavra final, e no final ele dá uma palavra concreta e mais objetiva: não será envergonhado para sempre. Amém? Vamos se assentar glorificando o nome do Senhor. Eu quero nessa noite bendizer o nome do nosso Deus por estar mais uma vez com os irmãos. Também agradecer desde já ao nosso pastor Edclan, que Deus abençoe, do ministério, a igreja. É um prazer imenso de estar novamente com os irmãos, cultuando o bendito nome de Deus, se reunindo para louvar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Como diz Davi no Salmo de número 5, nós estamos na casa de Deus por causa da grandeza da benignidade do Senhor. Não porque nós somos bons, não porque nós somos alguma coisa, mas por causa da grandeza da benignidade dele, nós entramos aqui dentro nessa noite. O milagre já foi acontecido ao acordarmos e ainda estarmos vivos. O maior milagre já aconteceu hoje. Então há motivo de adorarmos, de exaltarmos no dia de hoje. Esse é o dia oportuno de chegarmos ao trono da graça, como diz o autor aos Hebreus. Lá no capítulo de número 4, ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de achar misericórdia e graça em tempo oportuno. Então o tempo oportuno é hoje. O trono da graça, estamos diante dele. Não podemos chegar com medo, mas sim chegar com confiança, chegar com fé, chegar com uma venda nos olhos, mas com confiança, não ter medo de chegar, porque alcançaremos sim de Deus misericórdia, graça, e é de lá que emana o poder para dar vida, ressurreição, avivamento, virtude. É de lá que emana o poder para a salvação, é de lá que emana o poder de que você está precisando aqui nessa noite. Amados irmãos, o texto em que li nessa noite, Joel capítulo de número 2, está falando a respeito de uma promessa da parte do Deus Todo-Poderoso. Quando você olha para esse livro, você vai ver Deus dizendo: e o meu povo não será mais envergonhado. Aqui não é o profeta Joel que está falando de si mesmo, mas aqui é Deus. O profeta Joel, ele empresta os seus lábios, ele empresta a sua voz, ele empresta o seu corpo ao Todo-Poderoso como instrumento, dizendo: Deus me usa. E Deus então toma os lábios do profeta e começa a dizer para aquela população, para aquela nação: e o meu povo não será mais envergonhado, comereis fartamente, vos fartareis. E ele diz outra palavra no versículo final 27, uma palavra com um peso maior, com uma tonalidade maior, dizendo assim: o meu povo, o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Quando Deus diz essa palavra, é porque o próprio Deus não está suportando mais, é porque o próprio Deus não está aguentando mais a calúnia, o próprio Deus não está aguentando mais o opróbrio, a vergonha, a zombaria com que o seu povo que ele escolheu estava passando. Se você for ver esse texto no início, no contexto do capítulo de número 1, você vai saber o porquê Deus diz isso
disse ao povo. O Joel começa dizendo assim: olha, uma praga de gafanhoto entrou dentro da nação de Israel. E essa praga de gafanhoto, ele destaca 4 tipos de gafanhoto, dizendo: olha, era das piores espécies. Gafanhotos destruidores, gafanhotos salteadores, gafanhotos que assolavam, gafanhotos que assaltavam. E ele começa dizendo que essa praga de gafanhoto, eles entram no meio do trigo, acaba, arrasa com a lavoura. Ele entra no meio da vinha, destrói tudo. Ele destrói o azeite. Observe que esses eram os elementos usados para celebrarem a Deus no culto: azeite, trigo e vinho. E o gafanhoto estava destruindo tudo. Até os animais estavam morrendo por causa da seca. Os animais estavam sendo destruídos. E por causa disso, não havia mais culto a Deus. O povo estava cerrado à porta do templo. O sumo sacerdote não tinha os elementos do culto para adorar o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que, para piorar a situação, veio um exército do sul e passou a subjugar o povo de Jeová. Passou a cobrar imposto do povo que já estava em miséria, já estava em escravidão. Era a total penumbra o povo de Deus. Eles estavam vivendo momentos de vergonha, sendo envergonhados pelo inimigo. E a palmeira, uma árvore resistente, diz a Bíblia que nesse período até mesmo a palmeira se secou, até mesmo a palmeira morreu. E quando os filhos de Israel olhou para a palmeira morrendo, eles não tinham mais alegria. Diz a Bíblia que a alegria foi tirada dos lábios do Filho de Deus. Não havia jeito de sorrir. Quem é que vai sorrir num momento como esse? Quem é que vai se alegrar num momento como esse? Como podemos se alegrar vendo o filho morrer de fome? Como podemos se alegrar vendo os celeiros esgotados acabar? Como podemos sorrir não tendo como cultuar a Deus, o templo tendo fechado? Como podemos saltar de alegria em um momento como esse? A alegria foi embora, a alegria se afugentou, a alegria sumiu de dentro de Israel. É aí que Deus então usa o profeta Joel como instrumento de Deus. Amados irmãos, esses homens eram como aqueles que colocavam as engrenagens no lugar. É mais ou menos como aqueles operários que trabalham em uma firma, que trabalham em uma fábrica, e eles só ficam ali olhando o manusear das engrenagens. E quando dá algum problema das engrenagens, eles se veem em cena e eles começam a consertar o erro, colocar a máquina em funcionamento. Eles recebem só para observar e dar andamento à fábrica. Esses homens, eles eram levantados por Deus em momento que as engrenagens da promessa de Deus, o povo saía fora, o povo se desviava. Deus levantou Elias para ir diante de Acabe quando o povo se desviara. Deus levantou Eliseu. Deus levantou Davi para ir lá e reunir as tribos de Israel. Deus sempre está colocando o povo nas engrenagens de volta. Homens levantados por ele. E o profeta Joel não é diferente. O profeta Joel é levantado por Deus e ele chega diante da nação e diz assim: Deus dá uma porta de escape para o povo. Deus abre uma porta de esperança para o povo. Porque quando todas as portas da terra se cerram, Deus abre uma escapatória para o seu povo a partir das alturas, a partir dos céus. E ele chega diante da multidão e diz assim: se vocês orarem, se vocês rasgarem não as vossas vestes, não de estereótipo, mas rasgarem os vossos corações diante de Deus, então Deus vai ouvir e Deus vai abençoar o povo, e Deus vai vir de encontro ao povo. E ele diz: mas olha, busque o Senhor, e se vocês buscarem ao Senhor, diz o Deus Todo-Poderoso Jeová, ele fala bem assim: olha, eu vou devolver o trigo, eu vou devolver o azeite, eu vou devolver o vinho, eu vou repreender a tropa de gafanhoto que enviei contra vós, vou tirar o exército que está massacrando vocês, eu vou encher o celeiro de vocês, eu vou restaurar a alegria do meio do meu povo, eu vou abastecer novamente o pasto do meu povo, eu vou abençoar Israel novamente. E ele começa a dizer: se o meu povo me buscar, eu vou abençoar e eu vou devolver a alegria no meio do meu povo, nos lábios do meu povo, que o gafanhoto, que o inimigo tirou. E Deus é enfático em dizer, e tem mais uma: o meu povo não será mais envergonhado. E ele diz uma palavra mais poderosa: e o meu povo não será mais envergonhado.
povos para serem seus. Quando Deus diz isso, o meu povo não será envergonhado. Na mente de Jeová estava aquela chamada de Êxodo, capítulo de número 19. Quando Deus chama um povo dos demais para ser a representação da sua glória na terra, para ser a representação exclusiva do cetro da sua majestade e poder, para que Deus viesse atuar com milagres, com poder no meio do povo. Então quando Deus chamou Israel, fosse para que todos viessem ver o cetro da majestade na terra, diante daquela nação. E agora esse povo estava sendo envergonhado. Então é por isso Jeová entra em cena e diz: não, esse povo não vai ser envergonhado. Negativo, eu vou abençoar o meu povo, eu vou atuar no meio do meu povo. Eu quero dizer à igreja do Senhor Jesus hoje, ela é o povo de Deus. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, ali ele verte sangue e ele compra um povo, ele compra a sua noiva. E a noiva de Cristo foi chamada para ser embaixadora de Cristo na terra. Ela foi chamada para ser o exército de Jeová na terra. Ela foi chamada para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Ela foi chamada para expulsar demônios. Ela foi chamada para curar enfermos. Ela foi chamada para evangelizar os cativos. A igreja do Senhor Jesus não foi chamada para passar vergonha. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para triunfar sobre o diabo, sobre as trevas. Aí Matu e Cantoró, a igreja do Senhor foi chamada para que todos venham o brilho da glória de Jeová. Eita Deus maravilhoso! Eu quero aqui dar uma palavra do coração de Deus para a igreja que está aqui presente e que vai sentir o fogo de Jeová no coração nessa noite, porque Ele vai atuar poderosamente em nosso meio. Você parece que não está vendo, mas daqui a pouco vai começar a sentir, porque lá no Pentecoste foi de repente, é de repente que a glória desce. E eu quero dizer para a igreja que está aqui presente nessa noite, Deus levantou homens para estar na frente deste povo. Deus levantou líderes para liderar este povo. Mas muitos destes homens na nação, no mundo, não souberam honrar o cajado que Deus lhe deu. Não souberam honrar a vocação que Deus lhe deu. E muitos desses levaram o povo ao opróbrio. E hoje o povo de Deus é taxado de povinho sem cultura, de povo ignorante, de povo que não tem conhecimento, que não entende. Porque na época houve um período sombrio de quase 2000 anos na história, que o Espírito Santo foi silenciado através dos sacerdotes. O povo matava em nome de Deus, o povo torturava em nome de Deus. O Espírito Santo não tinha voz, não tinha como falar na igreja. A igreja estava vivendo em heresia, totalmente corrompida pelo período das trevas. E naquele tempo Deus levantava um tição de fogo, como levantou um homem chamado John Hus. E logamente eles foram lá e mataram aquele homem levantado por Deus. Logo Deus levantou um tal de Jerônimo Savonarola, que na sua época o povo 4 horas da manhã ia para frente do templo, esperar ser aberto para pegarem as primeiras fileiras, porque o Espírito Santo havia incendiado aquele templo, incendiado a vida daqueles homens. Logo levantaram contra este homem, porque na sua época o povo saía do culto e não saía ali falando de novela, de filme, de jogo de futebol. Eles saíam do culto ali glorificando
com cânticos espirituais. Este homem foi morto em praça pública. Deus sempre levantou alguém nessa nação, e Deus está dizendo que muitos homens que foram levantados por Ele têm feito o povo de Deus passar vergonha, e muitos hoje o mundo olha para a igreja e diz assim: este povo é um bando de pedófilo, este povo é um bando de ladrão. Mas Deus está dizendo que chega, acabou. Ele está levantando sacerdotes compromissados com o altar e com a oração. Você verá, o Brasil e o mundo verá homens compromissados com Deus levantará, porque o povo dele não será mais envergonhado. Deus está falando. Isso é Bíblia. Se você for olhar, por que o povo não ia se envergonhar? Não é assim falar e não se envergonhar. Deus ia fazer algumas coisas no meio do povo para que o povo não fosse envergonhado. Ia doer em alguém. Ele lá no versículo 17, olha o que ele diz no capítulo 2 e 17. Olha o que ele diz: chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações, o mundo, façam escárnio dele, dizendo: cadê o Deus desse povo? Onde está o Deus desse povo? Deus está dizendo aqui que nessa época Ele vai levantar ministros, pregadores, obreiros e sacerdotes que tenham ainda compromisso com o altar e com a oração, que tenham ainda, quando vê o povo perecendo, que quando vê o povo morrendo, eles não vão ficar desapercebidos, mas eles vão buscar em oração e vão dizer: poupa o teu povo, ó Senhor, poupa a Maria, ó Senhor, poupa o João, ó Senhor, tenha misericórdia, levanta o ciclo de oração, ó Senhor, levanta, Pai, o meio da igreja, homens que terão piedade, que terão amor pelo povo, que vão orar, que vão chorar pelo povo e vão dizer: poupa o teu povo, ó Senhor, para que eu venha atuar no meio do povo. Amados irmãos, eu quero dizer que Deus não aguenta mais com homens que não oram. Deus não suporta mais com homens que não sabem o que é orar, que não sabem o que é consagrar, que não sabem o que é jejuar. Está vendo o povo sendo envergonhado, está vendo o povo morrer, mas não jejua, não consagra. E Deus está dizendo: basta, acabou, eu vou remover e vou levantar homens que oram, compromissados com o altar e com a oração, e que digam: poupa o teu povo. Mulheres que oram, pregadores que oram, oh aleluia, que tenham ouvidos de altar e de oração. Esses dias eu olhando, eu disse assim: algumas pessoas estavam em uma reunião de obreiro, eu dei uma palavra, a misericórdia do Senhor, e eu disse para aqueles homens: olha, nós somos pregadores, somos ministros, somos homens compromissados com o Evangelho e com a noiva do Cordeiro. Se nós estivermos pregando e não tivermos mais os 4 pontos da igreja, pregar sobre a conversão, pregar sobre a volta de Cristo, pregar sobre o inferno, pregar sobre o céu, pregar sobre o arrependimento, fazer com que as almas venham, pregar a mensagem e chamar eles à frente, não ter medo deles não vir. Se nós não estivermos fazendo isso, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos pregando? Se a alma não se converte, se ninguém é batizado no Espírito Santo, se não há promoção, o que nós estamos fazendo? É momento de parar, é momento de ir para um retiro espiritual com Jeová, é momento de buscar mais de Deus, para depois sair para pregar, é momento de consagrar, é momento, eu falei para até alguns que eram itinerantes, eu falei: olha, se você está viajando e não tem conversão de alma, e não tem vida no altar, e não tem batismo no Espírito Santo, fique em casa com a esposa, que ela pelo menos vai saber o que está fazendo, porque você não está promovendo em nada o reino. O reino tem que ter sinais, o reino tem que ter poder, o reino tem que ter autoridade. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta, vai buscar, vai orar, vai jejuar, para depois falar ao corpo de Cristo. Nós não podemos sair para vender, nós não podemos sair para vender CD, DVD. Eu disse: nós devemos sair para
Deus levantará homens na nação brasileira, que quando você ligar para ele, você não vai conseguir falar com ele. Não é porque vai estar viajando, não é porque vai estar pescando, não é porque vai estar no churrasco, é porque vai estar trancado orando, dizendo: Deus, poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo, Senhor, não entregue a sua herança ao opróbrio. Homens que romperão as madrugadas com o rosto banhado em lágrimas e vão dizer: poupa o teu povo, Senhor. Ei, caçuíte aqui na voz do raio, Deus maravilhoso está falando conosco. Todos os homens que descobriam a oração no Antigo Testamento eram homens pobres, eram homens ricos. Abraão, um homem próspero. Todos os homens que oravam no Antigo Testamento faziam a diferença. Não havia ninguém mais sábio que Daniel na Babilônia, só que orava 3 vezes ao dia. E quando ele orava, até boca de leão se fechava. Homem que tinha autoridade com Deus. Se você for olhar para a vida de Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, falava com Deus, ao ponto de não achá-lo mais, porque Deus para si o tomou. Eu quero aqui dizer para você o que significa isso. De tanto Enoque falar com Deus, de tanto Enoque andar com Deus e ter comunhão com Deus, de tanto Deus vir na casa de Enoque, como ia lá no jardim do Éden conversar com Adão e Eva, de tanto Deus ter comunhão com Enoque, Deus chegou um dia e disse assim: Enoque, meu filho, eu não vou vir mais aqui na tua casa não, Enoque. Eu imagino Enoque olhando e dizer: por que não, Senhor? Porque eu vou te levar lá para casa, nós vamos conversar todo dia lá em cima. Vamos comigo, Enoque, vamos para o retiro, vamos comigo lá para a eternidade. Um dia você também estará com o Senhor. Aqueles que andam com o Senhor na Nova Jerusalém, que foi preparada na casa, Deus está buscando homens que oram, que tenham contato com Ele, que busquem a Ele em oração. Quando Deus estava na eminência de destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse assim: ei, poderia eu fazer alguma coisa na terra sem antes comunicar com meu amigo Abraão? Deus, que não deve nada para ninguém, estava dizendo: antes de ir lá, fale para Abraão, comunique a Abraão, porque quem tem contato com Deus tem intimidade com os céus. Deus age, Deus fala, como ele falou ali com Noé na arca: prepare a arca, eu vou destruir o mundo, mas eu vi algo contigo, tenho intimidade com você, coloque a tua família na arca. Através de Noé toda a família foi salva. Homem que tinha contato com Deus. Aqui é um exemplo: a tua família não é levada no cabrecho, a tua família, a igreja não é levada no cacete na barra, mas é levada aqui, ó, no joelho e na oração e na comunhão com Deus. Aleluia. Quando eu olho para a vida de Moisés, lá estava Miriam e Arão dizendo: que história é essa aí? Como é que Moisés toma uma decisão dessa? Lá indagando, por que essa decisão? De repente Deus fere os dois com lepra, eles ficam assustados. Moisés diz: Deus, não faça isso não. Ele intercede e de repente Deus chega e fala assim: chama Miriam, chama Arão, e eu vou falar com eles da porta da tenda, eu vou falar com eles. E lá está eles lá fora, e Deus diz assim: olha, se houver algum profeta aí no meio de Israel, me apresenta, porque eu não o conheço. Querem dizer, eu não sei quem é, não tem ninguém, me apresenta. E se tiver alguém aí, com eles eu vou falar em visões, vou falar em sonhos, mas olha, não se intrometa na minha intimidade, porque com Moisés eu falo face a face. Deixa eu falar com ele, eu sou amigo dele, ele tem comunhão comigo, não se intrometa. Deus procura amigos na terra, homens compromissados com o altar e com a oração. Um homem chamado John Knox, que orava na Escócia. Um dia a rainha disse bem assim: olha, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que todo o exército da Inglaterra junto, porque quando ele ora o céu se abre, quando ele ora o céu se fecha. Homens que oram. Muitos dos nossos problemas não são solucionados porque deixamos a oração. Deus não disse assim: aquele que prega mais eu vou usar, aquele que cantar mais eu vou usar. Não, não. Mas Deus disse assim: aquele que entrar no quarto, fechar a sua porta e me buscar em silêncio, esse eu vou abençoar, esse eu vou usar, esse eu vou restaurar, esse eu vou avivar. Deus tem compromisso com homens que oram. Para finalizar, a responsabilidade do fogo no altar, na época em Israel, não era do povo, mas era do sacerdote, que levantavam 6 horas da manhã, trocavam-se de turno a cada 12 horas, levantavam 6 horas da manhã num frio que é aquele deserto, iam lá para frente do holocausto, do altar, porque a palavra de Deus havia dito que a chama
saco, ia lá, tirava a cinza que tinha pego no fogo, tirava a cinza, colocavam mais lenha no altar todo dia de manhã e assoprava. As 12 tribos se reuniam quando o fogo se pegava na lenha, quando as brasas se acendiam ali, pegavam, se reuniam, davam-se a mão e diziam: fica conosco, Senhor Jeová, fica conosco, Senhor Jeová. Quando chegava às 6 horas da tarde, novamente eles iam, faziam o mesmo processo, tirava a cinza, colocava lenha, e o fogo pegava e continuava acendo sobre o altar. O que você quer dizer com isso, irmão José Augusto? Eu quero dizer que Deus vai levantar homens compromissados com o fogo do altar, que não tenha medo da presença manifesta de Deus no altar, que não tenha medo de ouvir a voz de Deus, que não tenha medo de ouvir os profetas se levantando e falando contra o pecado, que não bata a campainha quando Deus estiver exortando, que não tenha medo de ouvir Deus levantando e falando com a igreja, que não tenha medo de ouvir a chama do Espírito. É Paulo quem diz aos Efésios: não extingueis o Espírito Santo.